Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 16 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita do ano de 1860. Nós estamos no mês de agosto de 1860. Esse trabalho será conduzido pela nossa querida Carla, a nossa Mita está de férias. Estamos aqui também para que a gente possa juntos aprendermos. E eu vou solicitar para a Carla fazer a prece de abertura e já iniciar o nosso estudo. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de encontro para o aprendizado e o trabalho. Sabemos que precisamos do trabalho no caminho, porque sem eles não conseguimos caminhar proveitosamente. E te agradecemos sempre essa oportunidade que ocupa nossa mente com lições grandiosas que nos mostram que essa vida é passageira, que não viemos para ficar e que precisamos começar o nosso caminho desde já para podermos chegar mais próximo dos amigos espirituais de luz, de paz e fraternidade. Abre nosso entendimento e ajuda-nos na compreensão dessas lições que tanto precisamos. Que assim seja. Ainda estamos nos ditados espontâneos e dissertações. Como nós vimos, as dissertações são passadas pelos espíritos espontaneamente e na maioria delas o Kardec não tece comentários para que até a gente apure o nosso senso crítico. E nós vamos agora para a mensagem O Futuro, pelo médium Sr. Cole, e uma mensagem de São Luís. O Espiritismo é a ciência de toda a luz. Feliz da sociedade que o puser em prática. Somente então a idade de ouro, ou melhor, a era do pensamento, reinará entre vós. E não penseis que por isso tereis menos compensações terrenas. Muito ao contrário, tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sob um clarão mais agradável. O que os homens ensinarão não será mais essa ciência capciosa que procura enganar, que vos faz ver sob a máscara enganadora do bem geral ou de um bem por vir, no qual muitas vezes os próprios mestres não têm nenhuma confiança. A mentira e a cupidez, a vontade de tudo ter em proveito de uma seita e algumas vezes até em proveito de um só. Tá bem assim embolado, mas é simples, porque ele fala assim que o futuro é de luz e que quando a gente entrar nessa era do pensamento, que a gente caminhar um pouco mais, a gente vai ter compensações muito maiores do que hoje a gente pensa, né? Como assim, eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu vou fazer essa ação aqui, mas eu vou ganhar lá na frente, eu não vou sair perdendo. Então, o nosso pensamento é muito compensação. E ele fala aqui, inclusive, da ciência, que a ciência não vai ser mais assim, olha, vamos criar um exemplo, assim, vamos criar um remédio, e aí esse remédio nós vamos vender, vamos ganhar muito dinheiro. Ele está dizendo que até isso vai ser diferente, vai ser uma coisa de mais luz. Para o nosso pensamento hoje, a gente não consegue alcançar, né? Como assim? Alguém vai trabalhar e não vai ganhar? Não. Para nós, assim, a gente tem até o ditado que diz, não tem almoço de graça. Então a gente vai entrar numa era que vai ser mais clara, vai ser transparente, a gente vai poder aproveitar a nossa inteligência para fazer o bem aos outros sem precisar de estar tirando vantagem de ninguém, né? É isso aqui que eu entendi desse parágrafo.
Por certo, os homens não serão perfeitos, mas então o falso será tão restrito, os maus terão tão pouca influência que serão felizes na sua minoria. E eu penso assim, eles são minoria e eles vão ser automaticamente expulsos, porque hoje esse é o pensamento do coletivo, né? Vou me juntar com quem dá vantagem e quando for o contrário, automaticamente eles vão saindo, expurgando, né? Esse tipo de pensamento de... Não vai ter espaço, né? Nesses tempos, os homens compreenderão o trabalho e todos alcançarão a riqueza, porque não desejarão o supérfluo, senão para fazer grandes obras em proveito de todos. O amor, esta palavra tão divina, não mais terá a acepção impura que lhe atribuís. Todo sentimento pessoal desaparecerá ante esse ensinamento tão suave contido nestas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Chegados a esta crença, todos sereis médiuns. Desaparecerão todos os vícios que degradam vossa sociedade. Tudo se tornará luz e verdade. O egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso, vou repetir, o egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso, que asfixia todo sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Vossas ações não mais terão por móvel a cupidez e a luxúria. Amareis vossa mulher, porque ela terá uma alma boa e vos quererá. Em vós divisando o homem escolhido por Deus para proteger sua fraqueza. Ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas e sereis os instrumentos votados à propagação de seres destinados a melhorar-se, a progredir, a fim de chegarem a mundos melhores, onde, por um trabalho mais inteligente ainda, havereis de alcançar o nosso supremo benfeitor. Ide, espíritas, perseverai, fazei o bem pelo bem, desprezai suavemente os gracejadores, lembrai-vos de que tudo é harmonia na natureza, que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrado de certos espíritos fortes, tereis também a vossa harmonia relativa. São Luís. Chega a dar vontade de acelerar, né? A gente assim querer um ambiente desse agradável, bondoso, amoroso, de natureza, mas ainda não é daqui, né? Ainda vamos precisar trabalhar um tanto mais. A nossa querida Carla falou, né, desses espíritos que são... Então, muitos realmente, nós estamos vivendo o ápice disso, espíritos que não estão, mas não podem mais retornar para a Terra, porque vão atrapalhar o processo de evolução. Não voltam por teimosia, porque não abriram mão do mal que fazem. Então, serão exilados. Esse exílio ele começou realmente com a chegada do Espiritismo no século XIX, e nós estamos agora vivendo o ápice disso. Então, essas crianças que nascem agora, a partir de 2020, essa turma já é bem mais selecionada. Bem mais selecionada. Então, é assim que muda. O Papai não é imediatista, ele dispara tudo, arranca esse fulano daí para melhorar. Não é assim. Ele dá chance, dá chance, dá chance, e chega uma hora que... Então, a água estando suja, ele vai acrescentando a água limpa. E ali, à medida que a água limpa vai chegando, a suja vai diminuindo, 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 até ficar tudo limpo. Então, é um processo natural, lento, mas que tem um propósito, tem um objetivo e vai... Esse é um determinismo, que é um determinismo de realmente divino, é que isso aqui se torne um planeta de almas moralizada. Eu achei legal quando ele disse assim, o Espiritismo é a ciência de toda a luz. Porque não é a doutrina, não é uma coisa de partido, porque o Espiritismo são revelações, por isso que é a terceira revelação. Não é uma doutrina fundada para adquirir adeptos, não.
é uma doutrina revelada pelos espíritos. Por isso que o Kardec diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro de todas as religiões. Então, quando ele diz espiritismo é a ciência de toda a luz, porque o espiritismo nos mostra as leis que regem o universo. Reencarnação não é crença, é lei. Pluralidade dos mundos habitados não é crença, é lei. Comunicabilidade dos espíritos não é crença, é lei. Reencarnação é lei. A lei da sintonia é lei. Então, o espiritismo nos revela as leis que já existem. Ele não criou nenhuma regra, ele não criou nenhuma lei, ele apenas revelou. Então, isso faz parte da natureza. Então, no futuro, todos compreenderão a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a influência dos espíritos em nosso pensamento. Isso se tornará cada vez mais claro, né? E ainda fala, todos serão médiuns, né? Todos serão médiuns, porque o exercício da mediunidade é exercício, porque no futuro todos nós teremos uma comunicação com o mundo espiritual. Por isso que ela é a religião do futuro. Ela é o futuro de todas as religiões. Porque isso vai ser, ver espíritos, conversar com os espíritos, vai ser um fenômeno natural. Natural é um fenômeno comum. Passa a ser algo comum, em que todos farão isso. Ok? Próxima mensagem, eletricidade espiritual, médium Senhor Didier. Essa mensagem é de Lamennais. O homem é, ao mesmo tempo, um ser muito singular e muito fraco. Singular, único, no sentido de que, em meio aos fenômenos que o cercam, nem por isso deixa de seguir o seu curso ordinário, espiritualmente falando. Fraco, porque depois de ter visto e admirado, sorri porque seu vizinho sorriu e não pensa mais naquilo. E notai que aqui falo não dos seres vulgares, sem reflexão, sem conhecimento. Não, falo de gente inteligente e na maioria esclarecida. De onde vem esse fenômeno? Porque, refletindo bem, é um fenômeno moral. Pois que o espírito começou a agir sobre a matéria pelo magnetismo e a eletricidade. A seguir, entrou no próprio coração do homem e este não o percebe. Estranha cegueira. Cegueira não produzida por uma causa estranha, mas voluntária, oriunda do espírito. Em seguida, veio o espiritismo, produzindo uma comoção no mundo. E o homem publicou livros muito sábios, dizendo: é uma causa natural, é simplesmente a eletricidade, uma lei física, etc. E o homem ficou satisfeito. Mas, crede, o homem ainda terá muitos livros para escrever antes de poder compreender o que se acha escrito no livro da natureza, o livro de Deus. A eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, não pôde o homem ainda definir. Por quê? Sabei, só podereis defini-la pelo magnetismo, essa manifestação material do espírito. Por ora, só conheceis a eletricidade material. Mais tarde, conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Lamennais. Vocês percebem que essa é uma mensagem mais rebuscada, de mais difícil compreensão, e aí Kardec vai fazer umas perguntas que não ficou muito claro, né? E aí ele pergunta, e fala desdobramentos da comunicação anterior. Primeira pergunta ao espírito: terias a bondade de dar-nos alguns esclarecimentos sobre certas passagens de vosso último ditado que nos parecem um pouco obscuras? Farei o que me for possível no momento. Dizeis, abre aspas, a eletricidade
essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, fecha aspas. Esta frase não nos parece muito clara. Terias a bondade de expô-la mais detalhadamente? Então a fala é: a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito. Né? Então me explica, por favor. Eu digo, se Kardec não entendeu, imagina a gente, né? Explico-me assim, da maneira mais simples que posso. Para vós o tempo existe, não é mesmo? Gente, o tempo existe para gente? Existe, sim. Mas não existe para nós. Para os espíritos não existe. Para nós encarnados existe? Sim. Para eles não existe. Assim definia a eletricidade. Essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo. Porque esta parte do tempo de que outrora vos devíeis servir para vos comunicar de um ao outro extremo do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. Mais tarde virá a eletricidade, que não será outra coisa senão o pensamento do homem, transpondo o espaço. Com efeito, não é a imagem mais compreensível entre o finito e o infinito, o pequeno meio e o grande meio? Quero dizer em síntese que a eletricidade suprime o tempo. Tela azul. Para nós é muito difícil abstrair do tempo que o tempo. Isso fica pra gente guardar isso no coração. Chega lá, dá aquela perdida. É a eletricidade do tempo, que não é mais o tempo, que se perdeu no tempo, é a eletricidade. Vamos ver se, vamos tentar, vamos nos aventurar a ticar esse peixe? Esse peixe é difícil de ticar, mas vamos ver se a gente consegue um pouquinho. Mas eu chego lá. Vamos tentar aqui, olha. Ele falou o seguinte, que a eletricidade, que é algo sutil e que existe entre o tempo e o que não é mais o tempo, porque ele diz o quê? A gente não tem um tempo? Tem. Eles não têm o tempo. Não é o mesmo tempo que o nosso, tá bom? Ah, tia, mas lá no André Luiz ele fala, porque André Luiz é uma colônia na Terra. Está aqui na crosta na Terra, bem material. E aqui nós estamos tendo uma mensagem de Lamennais, que não está nas zonas umbralinas, né? Vamos lá. Então ele diz, a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito, que nós somos o finito, e o infinito, que é o mundo espiritual. É como se estivesse comparando o mundo material e o mundo espiritual. Aí o Kardec disse, essa frase não entendi não. Aí o Lamennais diz, olha, explica-me assim, vamos lá. Da maneira mais simples que posso. E ele achou muito simples dessa forma dele. E a gente aqui achou um peixe enorme para ticar. A gente estava só caído na beira do lago, agora a gente se afoga direto. Para vós o tempo existe, não é mesmo? Sim. Mas não existe para nós. Para eles espíritos, nessa condição de Lamennais, não existe o tempo. Mas vamos pegar até André Luiz. Ele tinha noção que tinha passado 8 anos? Não. Então, o tempo já não existia. Assim definia a eletricidade. Como é que ele definiu a eletricidade? Essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo. Ele define a eletricidade. A vida material e a vida espiritual. Né? Não é mais o tempo. Porque esta parte do tempo, de que outrora vos devíeis servir, qual é essa parte do tempo de que outrora vos devíeis servir, para vos comunicardes de um a outro extremo do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. O peixe vai enganar, a espinha vai ficar, tia, não vai ter dicadinho que dê pra gente não pegar essa espinha. A gente se comunica em tempo integral pela internet. Mas a gente leva um tempo para se comunicar, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aqui que tá lá no Japão Mas para a gente fazer isso, a gente não existe um tempo? Existe. Então olha só, por isso que ele diz. Mas é diferente do tempo, antigamente, que
demorava mais ainda. 90 dias para receber notícias. Sim. Mas ainda assim leva um tempo. Por exemplo, se eu quiser contar alguma coisa para o senhor, eu tenho que contar toda a história, não vai levar um segundo. Se isso for por pensamento, não vai existir esse tempo, de tão rápido que é. Eu não preciso de contar a história. Cara, é muito louco isso, entendeu? Já foi. Oi, minha filha. Eu não queria explicar para o Kardec o que acontece hoje em dia, que naquela época Não, eu acho que a gente vai chegar numa hora que a gente vai, falando assim figuradamente, a gente vai para frente e para trás no nosso tempo, mas tão rápido que a gente não vai nem captar. E ele tentar explicar isso é difícil. É simbolado. É simbolado. Por exemplo, no livro A Gênese, os Espíritos dizem que é Kardec, que para Deus o passado e o futuro são presentes. Não existe passado, não existe futuro. E a gente vê pelas obras que assim, ó, vem aqui, Narumi, comigo, tu não quer. Vamos se lembrar bem ali. Aí tu tá volta, tudo presente, vive tudo de novo. E aí quando tu acorda, tá na sala de novo. Então, assim, isso que vai ser o flash, entendeu? Vai ser flush, já foi. Mas assim, ó, porque esta parte do tempo de que outrora vos devíeis servir para vos comunicar de um a outro extremo do mundo, esta porção de tempo, digo eu, ou seja, eu na condição de espírito, não existe mais. Eu não preciso do tempo para conversar. Nós precisamos, nós estamos aí no espírito reencarnado, estamos em um corpo extremamente materializado. Tanto é que você vai conversar com alguém, tem gente que, meu Deus do céu, faz questão de todas as vírgulas, de todas as exclamações, de todas. Aí vai, tu olha e se diz, adianta. Vamos direto ao centro da questão, não é verdade? Como é o nome daquela rua? Aquela rua. E tudo leva ao quê? Tempo. Leva o tempo todo, a encarnação quase toda. E se ele olhasse para ti, ia tudo, entendeu? Já na condição de espírito não precisa. Vamos ticando, a gente está começando a ticar. Porque esta parte do tempo de que outrora vos devia servir para vos comunicar de um a outro extremo do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. Então esse tempo aí ninguém precisa. Mais tarde virá a eletricidade, ele chama de eletricidade, que não será outra coisa senão o pensamento do homem. Olha aqui, então, transpondo o espaço. Exatamente, transpondo o espaço. Então até mesmo para eu conversar lá com a Misa, que está no Japão, eu preciso de um aparelho, não é verdade? E do tempo, porque eu também estou submetida ao tempo deles lá. Qual a hora que eu for ligar, não é verdade? Vai estar dormindo, não vai estar? Quando eu estiver nesse período do pensamento, essa eletricidade, acabou isso. Ela pode estar dormindo ou não, já foi, já chegou. Aquilo que a gente diz, quando a gente está numa reunião mediúnica, espírito transmite palavra? Transmite o quê? Quem é que reveste de palavras? O médium. Tem uma obra que eu li que ele fala que ele é o Krishna, né? E ele escreve, né, supostamente esta obra a pedido de Jesus, e que para Jesus não se nega nada. E ele diz: se precisarem dele, de Krishna, basta um pensamento, que antes do pensamento terminar ele já estará aqui. Aí eu fiquei muito... Isso aí me volta de vez em quando à mente, né? Poxa, antes de terminar o pensamento já aciona ele lá, ele já chegou, então... Transpondo o espaço, isso em qualquer lugar, gente. Com efeito, não é a imagem mais compreensível entre o finito e o infinito, o pequeno meio e o grande meio? Quero dizer, em síntese, resumindo, que a eletricidade suprime o tempo. Então, quando nós chegarmos nesse que eles chamam de eletricidade do pensamento, quando chegarmos a esse nível, acabou o tempo. Lembrando que nós acabamos de sair de uma mensagem de Lamennais falando do quê? Da evolução, falando do futuro, falando do que vai existir. E aqui o espírito... É o Lamennais ainda que está... Lamennais, é a explicação dele. As perguntas em torno disso. Então, eu disse, agora, pera lá, eu vou te mostrar um nível que você ainda nem imagina. E aí Kardec fez a pergunta número 3, né, Kardec? E aí interessante porque se ele fala assim que a eletricidade suprime o tempo, e se a eletricidade é esse pensamento, é por isso que quando a gente pensa, volta tudo. Então, se não vai ter mais o tempo, o pensamento que vai levar a gente... Se você pensou, o passado ele é presente. Volta tudo.
De uma maneira que não é como a gente aqui pensando no passado e teve Mas, passado. é. A gente vai lá e volta. Agora, por exemplo, pro Legal. espírito, aquilo que tu estás pensando é presente, está acontecendo tudo, tu volta a viver tudo. Tanto é, se for uma emoção boa, se for pensamentos bons, tu sente um bem-estar muito grande. Mas se as lembranças forem ruins, vai te dar ataque cardíaco, você vai ficar transpirando, começa a dar uma série de coisas. E se a tia diz que todo o pessoal de Hollywood já vem de lá trazendo as lembranças, esses filmes que voltam no passado e vive tudo, é mais ou menos um flash do que sobrou na cabeça desse povo. É verdade. Aquele desfile de moda lá que Também, né? Na lama, imagina onde aqueles espíritos vieram, né? Aquele povo. Terceira pergunta que o Kardec faz para Lamennais. Mais adiante dizeis, abre aspas, não conheceis ainda senão a eletricidade material. Mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual. Fecha aspas. Por isto entendeis os meios de comunicação de homem a homem por via mediúnica? Resposta: sim, é isso aí, olha. É comunicação de homem a homem. Então você vê que a gente está raticando o peixe certinho, não é verdade? Como progressos médios. Outra coisa virá mais tarde. Olha, gente. Ainda tem mais. Tem mais coisas ainda. Daí aspirações ao homem. A princípio ele adivinha. Depois ele vê. Meu Deus. Dai aspirações ao homem. A princípio, Dai aspirações ao homem. 2 pontos. A princípio ele adivinha. Depois ele passa a ver essas aspirações. Muito legal Vamos isso. estudar, vamos viver bem para a gente alcançar logo isso. Nada de ficar no umbral. É o mundo, né? Para onde nós vamos caminhar. Porque, olha, falar Você já viu o gato? O gato fala, o cachorro fala, todos os animais falam emitindo sons. Isso é primitivo, isso é animal. A condição de espírito não é assim que se comunica emitindo sons. Entendeu? Você não vai ficar uau, 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 miau, 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 nada disso. Só pensamento. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Será substituída pelo novo trabalho, neste momento no prelo, hoje em dia na impressora, muito mais completo e que seguirá um outro plano. Allan Kardec. Nota do tradutor: Allan Kardec faz referência ao O Livro dos Médiuns, que seria lançado em 1861. Maravilha. E assim, com essa ideia de pensamento elétrico, a jato, comunicação, isso também nos remete que, apesar da gente não saber como funciona, o nosso pensamento alcança esferas que a gente nem imagina. E isso é a oração, o poder da oração, que a gente vê em todas as obras que a gente tem lido, o poder da oração. Desde a mais antiga lá, 2000 anos, começa o poder da oração, o poder da oração. E a gente vem caminhando com André Luiz, em todas as obras, o poder da oração. Então, a gente emite, mas a gente não sabe o que receber. Por exemplo, uma comunicação, ela é uma via de mão dupla, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente só manda, mas a gente não sabe ainda receber. Para mim fica assim, como se fosse o celular. Eu não sei explicar como ele funciona, mas eu utilizo o tempo todo. Então fica também o poder da oração. A gente não precisa entender o que é o tempo e o não tempo, vamos usar, porque a gente sabe usar. É acessar os nossos, vamos dizer, nossos arquivos mentais, nos concentrar e falar com Deus e entrar em comunhão com Ele. Isso a gente aprende desde pequeno. Então, sem saber explicar, como diria meu pai, sem saber ler e escrever, a gente faz. E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus, de coração, mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e de trabalho no bem. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.
Amém.